com uma música do Lyrics Training. E vocês falaram que tinham gostado muito e que queriam repetir aquela atividade. Então, a minha ideia é que hoje a gente comece com um aquecimento com uma música. Nessa página, Lyrics Training, para a gente praticar um pouco a escuta e vocabulário. Depois, a gente vai continuar com o que começamos na sexta passada, que foi a unidade 4 do livro, que é especialmente para a gente começar a estudar o pretérito perfeito, falar de coisas que aconteceram quando a gente era criança. Vamos fazer uma leitura e uma discussão, vamos falar um pouco sobre o que a leitura fala lá. E, finalmente, a gente vai fazer uma atividade oral, para falar como o mundo era antes, né? Vamos ver um pouco o imperfeito, quais que são os verbos irregulares dentro desse tempo imperfeito, e depois vamos fazer uma atividade de fala, tá bom? Eu não entendo se a gente tem um problema hoje, mas tudo bem, bora lá então. Eu vou passar para vocês o link e vocês me falam se vocês conseguem fazer a atividade da música, tá? Aqui. Gente, esse abra um link e aí vocês me falam se vocês estão conseguindo, tá bom? Gente, só um segundinho, eu vou pegar uma água. Abra esse link aí, tá? Abra nesse link, por favor. Les debe salir esto. Isso aqui deve estar aparecendo na tela de vocês. Só um segundo, gente. Todo mundo conseguiu abrir a música? Lady, Lu, Suzy, me avisam quando vocês comecem a fazer a música, tá? Profe, eu estou no sé, no tengo idea, esto qué carajos. Voy a go to Go lyrictraining.com to o qué. Lyrics Training. Exacto, le dan ahí arriba donde dice Go to Lyrics Training. Y ahí les debería de salir. Si les pone algún problema cuando le den play, abajo dice quizá en otro momento, crear una cuenta, quizá en otro momento, le dan clic en quizá en otro momento. Ok, listo. Entonces me aparece así como la foto que mandaste. Ah, bueno, listo, ya, hágale pues. ¿Ya te dio, Susi? Sí, profe, ya voy a empezar a tilinguis, 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 Perfecto, tilinguis. perfecto. Bueno, y las otras, los demás. Eli, estamos haciendo una canción en Lyrics Training. Debes darle clic a este link aquí. Lady ya empezó, súper. Eli y Lu, me avisan por favor cuando comiencen a hacer la canción. Le dan ahí, hay un botón que dice Go to Lyrics Training.
Lu y Eli, ¿pudieron comenzar? No, profe, yo no. Ya se lo dije, no entendí. Eli, no se te entiende casi. Tu micrófono me cae gordo. Nunca te entiendo. Valen, estamos haciendo la canción que está en el chat. ¿Listo? Bom dia, profe. Tá bom. Un día.
Oi, gente, terminaram? Muito bem. Como é que foi? De 1 até 5. 5 muito difícil, 1 muito fácil. Não sei se vocês perceberam que o link que eu mandei para vocês não é principiante, foi nível intermediário, né? Vocês já tinham que escrever mais palavras ainda. Feito ele. Ó, foi tipo fã, Anitta, mas eu achei muito difícil. Vocês acharam essa aqui fácil? A próxima, a gente já pode algumas que são mais difíceis, tipo, um pouco mais rápidas. Bem, galera, bora então. Como a Suzy falou, vamos tentar fazer pelo menos uma vez por semana, porque eu sei que é um exercício que vocês gostam e que ele é bem útil, tanto para vocabulário quanto para praticar a escuta. Agora, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai continuar com como que a gente vem trabalhando desde semana passada, né? Que é falar da infância, falar de coisas que já não são mais, que já não acontecem mais, porque estamos nós aprofundando na temática do pretérito imperfeito. Então, vamos fazer uma leitura aqui entre todos e vamos ter uma discussão. A ideia com essa leitura é que vamos pegando vocabulário que precisamos para a discussão que vamos ter nas próximas 2 semanas e também para a próxima avaliação, o próximo teste, que é na semana 12. Essa aqui é a semana 10, então em 2 semanas. Pergunta: eu vou pedir para vocês lerem em voz alta. Alguém tem problema com o microfone ou não pode participar? Por favor, me avisa no chat para eu saber, tá bom? Lady não pode abrir o microfone. Tudo bem, Lady. Obrigada por avisar. Peraí, gente. Tá bom, Lily. Tudo bem, Walter. Bom, galera, então isso nos deixa com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, eu vou dividir isso aqui em 5 partes. A gente vai ler esse texto, que se chama Brinquedos. Brinquedos e brincadeiras. Brinquedos e brincadeiras. Tá bom? Walter, na verdade, se você consegue falar, é perfeito, porque o português é super nasal. E daí, assim, o português fica mais lindo quando você tá gripado. Vamos falar sobre brinquedos e brincadeiras, tá bom? Qual é que é a diferença entre
essas duas coisas. Alguém poderia me explicar qual é a diferença entre brinquedos e brincadeiras? Isso diferente uma coisa da outra ou é a mesma coisa? O que é um brinquedo e o que é uma brincadeira? Alguém pode me explicar? Gente, que cor feia. Brinquedos e brincadeiras. Qual é a diferença entre um brinquedo e uma brincadeira? Ou é a mesma coisa? O que vocês acham? Então, a Suzy falou, um desses é juegos e o outro é bromas. Brincadeira e broma. Brincadeira e Brincadeira, é broma. Então, Brinquedo, juguete y brincadeira, juegos, jogos. isso. Muito bem. É isso aí, vale. Então, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com isso aí. Vamos pensar em 3 palavras-chave aqui. A primeira é o verbo brincar, tá bom? Brincar é um verbo. Ele vai ter basicamente 2 significados para nós. O primeiro é o significado que a gente já discutiu aqui, a gente já falou sobre isso, e é jogar sem regras. Tipo, qualquer coisa. Bora simplesmente pular, correr, gritar, sei lá, qualquer coisa que seja um jogo, tá? Isso é brincar. Brincar é jogar sem regras, tá? Qualquer coisa. É muito típico de criança, sim? Desafortunadamente, nós adultos deixamos de brincar com o tempo. E é triste, faz falta. Brincar é muito importante para a vida. Mas os adultos quase não fazem isso. É mais uma coisa de criança. Então, brincar, o verbo brincar, tem um significado, por um lado, que é jogar sem regras. Tem outro significado do verbo brincar, que eu acho que a gente falaria aqui na Colômbia, molestar ou joder. Ai, te estou jodiendo. Tipo, ai, tô brincando. Ai, estou jodiendo. Tipo, eu não estou falando sério. Eu não estou falando uma coisa séria, eu tô brincando. Daí esse sentido que a Suzy falou de bromear. Tipo, não falar sério. Falar merda, falar qualquer coisa. Isso, ai, tô brincando. Tudo bem, tranquila. Sim, a gente brinca. A gente fala coisas que não são ou tudo mais, né? Isso que é brincar. Estou rolando, estou molestando, eu tô brincando, tá? Então, temos esses 2 significados para brincar. A gente tem, isso aí é um verbo. A gente tem o substantivo que é brincadeira, tá bom? Brincadeira. Suzy, pilas que es brigadeiro, ¿sí? El dulce es brigadeiro, ¿sí? Es con G e masculino, brigadeiro. A gente tem a palavra brincadeira. Estou mandando no chat. A palavra brincadeira. Brincadeira é um substantivo. É um substantivo. O que é isso? Coisas que os meninos jogam, coisas que os meninos fazem. Então, é uma brincadeira. É um juego. Sim, isso é uma brincadeira. Mas vocês já sabem que é um jogo sem regras, né? Uma brincadeira é um juego.
E, finalmente, a gente tem a palavra brinquedo. Brinquedo. Gente, eu preciso muito que vocês entendam a diferença entre essas palavras aí, porque vocês vão utilizar muito nas próximas 2 semanas, tá? Então, eu preciso que fique super, super claro para vocês qual que é a diferença entre uma e outra. Finalmente, a gente tem a palavra brinquedo, que também é um substantivo, e um brinquedo são coisas que a gente utiliza para brincar. Então, por exemplo, isso aqui, tudo isso aqui são brinquedos, tá bom? Juguetes, brinquedos. Tudo que vocês estão vendo aí na tela são brinquedos. Uma boneca é um brinquedo. Um bichinho de pelúcia é um brinquedo. Uma bola é um brinquedo. Quebra-cabeça é um brinquedo. Um carro é um brinquedo. Um videogame, tudo isso é brinquedo, tá? Então, brinquedo é qualquer coisa que serva ou que seja feita para brincar, tá bom? A gente tem essas 3 palavras aí que são diferentes. Então, vamos falar sobre brinquedos e brincadeiras. O título desse parágrafo aqui é Brinquedo sem preconceito. Brinquedo sem preconceito. Vocês sabem o que é a palavra preconceito em português? Ou o que vocês acham que isso é? Quando vocês leem preconceito. O que vocês acham que preconceito significa? É uma palavra super comum, na verdade. Tipo, muito utilizada. Qual vocês acham é o significado de preconceito? Bora, gente, vocês estão muito calados hoje. Por quê? Não importa como se faz esse jogo. Ele, então, para ti, preconceito é Perjuízo. Não importa, não importa como se faz esse jogo. Essa situação. não importa como se faz o jogo, e ele fala preconceito, prejuízo, desculpa, em espanhol. Isso, Lili. O significado de preconceito, dessa palavra aqui, preconceito. Brinquedo sem preconceito. Então, é isso exatamente. Preconceito é uma palavra em português que é utilizada para falar sobre julgamentos. Julgamentos. Então, eu acho que essa menina é muito chata. Eu não conheço a menina. Isso aí é um preconceito. Uma coisa que eu acho sobre a menina, mas não está baseada em nada. Então, preconceitos são julgamentos que a gente faz, generalizações que a gente faz sobre uma pessoa, sobre uma coisa, sobre uma situação que normalmente são mentira, não são verdade, são baseadas em coisas sem argumentos. Então, isso é um preconceito. A gente chama de prejuízo em espanhol, que é eu ter julgamentos ou opiniões estabelecidas sem argumento. Então, aqui temos brinquedo sem preconceito. Brinquedo sem preconceito. Vamos falar um pouco sobre os brinquedos e o que acontece com eles, especialmente no Brasil. Tá bom? Suzy, vamos começar contigo? A fazer a leitura? Gente, tá bem aí o tamanho da letra? Suzy, dá para ver a letra aí? Suzy, você tá por aí?
Gente, eu estou com dúvida se é a minha internet que tá errada, que tá ruim, ou o que que tá acontecendo. Eu escuto bom. Eu acho que é a internet da Suzy. Eli, vamos lá. Então, vamos começar contigo, que eu acho que a internet da Suzy tá meio ruim. Vamos fazer a leitura desse primeiro parágrafo, tá bom? Em sua obra, Homem e Mulher de Mulher, o psicólogo Gibbs Page, em 1987, reclamou 87. Uhum. reclamou das meninas Do reclamou século XIX. das meninas do Século. Século. Século é siglo. Século. século, não sei como se diz, influenciadas pelas bonecas loiras vindas de Europa estavam impregnadas de racismo e zonas de loirice. Nada mais atual isso se estivesse vivo o grande intelectual brasileiro Comemoraria. Comemoraria. comemoraria a notícia de que 31 anos depois, a primeira Barbie com autênticos rasgos negros atravessa, Aterrissa no Brasil. aterrissa no Brasil. A data de estreia não Estreia. podia ser mais emblemática. A próxima quinta-feira, desde quando se comemorará a Lei Áurea. A Lei Áurea. Muito bem, Eli. Muito obrigada. Gente, pergunta de vocabulário, Eli? Século e siglo. Século XIX. Século XIX. Século, siglo. Aterriza es como llegar. Aterrissa, exato. Aham. Bom, Tá. Muito obrigada, Eli. Loirice. Então, aqui o que eles estão criticando é as Barbies, né? Que são bonecas loiras. Bonecas loiras, né? Muñecas rubias. Bonecas loiras. Muñecas rubias. Então, lembre-se que loiro é ter o cabelo claro, amarelo. Isso é ser loiro, loira. Então, ele está falando das bonecas loiras e que por isso as meninas têm sonhos de loirice. Sonhos de loirice. Como sueñan con ser rubias. Entonces, loirice es como rubiez. Creo que no tenemos esa palabra en español. Loirice é ser loiro. Então, tipo, as meninas têm sonhos de ser loiras, sonhos de loirice, tá? Vem daí essa palavra, loirice. Uhum. Alguma outra pergunta de vocabulário? Tá bom, Vale, tudo bem. Não? Tá bom. Vamos lá, então.
Vamos continuar com essa parte aqui. Luísa, você pode ler para a gente, por favor? Luísa, você está por aí? Juan Pablo, você está por aí? Lu, você está falando, mas não dá para escutar. Não sei por quê. Tipo, parece que você está falando, mas não se escuta. Você pode sair e entrar de novo para ver se melhora? Gente, eu não sei por que estamos com problemas técnicos, com tantos. Bom, Mercúrio retrogrado. Suzy. Oi, profe, você me escuta? Sim, agora sim. Ah, por fin. Perdón. Que tengo problemas con el internet. Se conecta y se desconecta y se conecta y Aham, se desconecta. tudo Bueno, ¿en bem. qué íbamos? Você pode ler esse aí enquanto Suzy e Lu voltar? Ah, peraí, só um segundinho. Eu quero ver se o microfone da Lu funcionar. Funciona. Lu, tenta falar. A ver, Lu. Não. Não te escutamos. No, Lu, puede ser que se te haya desconfigurado el micrófono. a ver. Espérenme, Bora me lá, cayó el Suzy. internet. Vamos Bueno, ler dice. aí enquanto Lu O brin- arruma o microfone dela, tá? O brinquedo é. Vale, ver. Listo. O brinquedo é, conforme explicam psicólogos e pedagogos, a imitação do mundo real e serve para ajudar a criança na passagem da infância para a vida adulta. Mas no Brasil, onde metade da população é negra ou parda, a maioria das meninas não se vê representada desde que as primeiras bonecas industrializadas chegaram ao país, trazendo o modelo de beleza europeu. As meninas, em geral, que tem como sua maior representante a Barbie e seu slogan "Tudo o que você quer ser", pode sofrer consequências nefastas no seu imaginário. Imaginário. Muito bem, Suzy. Suzy, perguntas de vocabulário. Nada, tudo está muito bem. Todo muito claro, né? Então, temos um problema aqui, especialmente no Brasil, né? Que, tipo, esse modelo de beleza europeu já é ruim, né? Já é ruim para todo mundo, toda a América Latina, eu diria. Mas no Brasil, em particular, e em países em que a maioria da população é negra ou parda, como eles falam, é mais grave, né? É bem mais grave porque tem um negócio que é grave que a gente só é ciente há pouco tempo, que é o problema da representação. O problema da representação. Você não se sentir representado com nenhum desses itens que estão presentes na mídia, rede social, filmes, bonecos
E esse problema da representação, ele é bem maior do que a gente tinha percebido. Muito bem. Então, temos aqui o que aconteceu no Brasil e sobre as consequências nefastas que tudo isso pode ter no imaginário das meninas e das crianças. Gente, quem tem o microfone Profe, bem? Oi, profe, Suzy. espera. Sí, me tenía una duda. Parda, ¿qué carajos es parda? Parda. O sea, negra, pero parda es pequeñita, como. ¿Cómo dice uno? Sí, yo es que yo no sé en español cuál sería el término. ¿Cómo es lo que sigue después de mestizo? Si hay un Café con término, no. leche. Nosotros, No porque sé, mestizo, esperen, yo pienso. Mestizo es blanco indígena, ¿no? Ustedes saben que nosotros Sí. tenemos ciertas Sí. mezclas de razas y de acuerdo a esa mezcla es el término que se usa. Sí. Y está también la mezcla negro indígena. Sí. Y para eso hay un creo nombre. que ese es mulato. Eso, exactamente. Entonces creo que pardo hace referencia más a eso, a mulato. Mulato, Ah, ok. exacto. Mulato o mestizo. Parda, mulato o mestizo. Muito bem. Ok, bem, Obrigada. gracias. Gente, isso no Brasil é super, super importante. Muito, muito importante. Aqui não tanto, né? Porque aqui a discussão está muito atrasada. Mas no Brasil, a raça, especificamente, qual é a sua raça, é uma coisa super importante. Como que você se identifica? Isso é muito sério para eles, muito sério. Então, sempre, sempre, em tudo quanto for questionário que você vai preencher no Brasil, eles vão perguntar para você com qual raça você se identifica. Se você é isso, negro, branco, pardo, mestiço, tudo mais. Gente, para terminar de ler o texto, quem pode ler? Quem tem um microfone bom y pode ler? Juan Pablo, Walter. Walter con su voz nasal, me hace el favor, el presentador. Tá todo mundo com muito problema hoje, de verdade. Bem-vindo ao Mercúrio Retro. Alguém tem microfone para terminar de ler? Ou eu termino de ler? Eu já consigo ler. Valen, vai lá. Desde onde? A maioria. Isso, por favor. A maioria delas nunca alcançará aquele estereotipo. Não, estereótipo. Uhum. Diz a historiadora Mari del Priori, autora dos livros Histórias das Crianças no Brasil. Quando trabalhamos a diversidade, a criança se sente mais pronta para o mundo. Aprendi a enfrentar frustrações e a respeitar as diferenças. A respeitar as diferenças. Uhum. Afirma a orientadora pedagógica. Isso. Adriane Magalhães, cliente da Pretinha, única loja de São Paulo a confeccionar bonecas das mais variadas etnias, além de gordinhas e com alguma deficiência física. Não vendemos só produtos, mas um conceito, afirma. Muito bem. Perfeito. Perguntas de vocabulário? Valen e os outros?
né? Tá tudo super claro. Muito bem. Então, fala aí. Responda as perguntas seguintes. Temos 5 perguntas. Vamos ler e vemos se tem alguma pergunta de significado. O que você acha da nova geração de bonecas apresentadas na reportagem? Em sua opinião, essas novas bonecas seriam destinadas a todo tipo de meninas? Por quê? Para você, os brinquedos hoje servem apenas para divertir as crianças ou também para educá-las para a vida adulta? Comente. Qual é a diferença entre os brinquedos de antigamente e os brinquedos de hoje em dia? Quais seriam os brinquedos de adultos na contemporaneidade? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Cada um de vocês vai escolher 2 perguntas. Cada um de vocês vai escolher 2 perguntas dessas 5 que estão aí. Cada um vai pegar 2 perguntas para respondê-las, tá bom? E vamos escrever as respostas. E eu vou fazer uma petição especial. Vocês podem utilizar o dicionário, mas não podem utilizar o tradutor. Vocês podem utilizar o dicionário e podem utilizar a professora, mas não podem utilizar o tradutor, tá bom? O tradutor gera preguiça. E a ideia da nossa aula é a gente praticar a nossa capacidade de fazer frases em português e de escrever em português. Por isso, eu quero que vocês tentem fazer o exercício de responder 2 perguntas de lá sem tradutor, só utilizando dicionário ou a professora, tá bom? Eu vou dar 10 minutinhos para vocês responder as 2 perguntas e mandar no chat. As pessoas que têm a opção de abrir o microfone, por favor, manda a resposta, abre o microfone e lê para todos os colegas escutar vocês. As pessoas que não podem abrir o microfone, só mandam a resposta no chat que eu leio para todo mundo. Eu corrijo, tá bom? Gente, teste que vem é teste de escrita. Eu preciso todo mundo escrevendo bem. 10 minutos para as duas, para enviar as 2 respostas. Uy, profe, no, espere, se me cayó el internet, me volví a conectar. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué aquí vamos a picar? Você tem que escolher 2 perguntas das que estão aí ali na tela para responder, tá bom? Ok, ya, bueno. Você tem que escrever a resposta e mandar no chat e ler para os colegas as respostas. De 2 perguntas Bueno, pues. que você escolhe entre essas 5 que estão lá. Listo, dale. Tá? 10 minutos para isso.
Pronto, gente, passaram em 10 minutos. Vocês têm alguma resposta pronta? Pode ser só uma também. Vamos com Lili. Então, Lili escolheu a pergunta 4. A pergunta 4 é: qual é a diferença entre os brinquedos de antigamente e os brinquedos de hoje em dia? E Lili nos dá a resposta. Os brinquedos. Lili, brinquedos masculinos, né? Não brinquedas. Os brinquedos de hoje em dia são muito elaborados, também masculino, Lili, e perfeitos. Masculino, tudo masculino porque brinquedo é masculino. Brinquedos elaborados e perfeitos. Os brinquedos que minha mãe teve foram feitos de pano. Amei, Lili, muito bem. Só tudo que tá feminino troca para masculino, tá? Tudo que tem a ver com o que tá falando de brinquedos. Não elas, eles foram feitos de pano. Muito bem. Mais alguma resposta, gente? Leio vocês. Vamos com o Walter. Os óculos ficaram... Walter, pergunta 1 e pergunta 4. A pergunta 1 é: o que você acha da nova geração de bonecas apresentadas na reportagem? Walter diz assim: eu acho que a nova geração de bonecas é muito legal para as crianças, porque são mais reais com a realidade delas. Tá bom. E a número 4. A número 4 não, a número 5. A pergunta 5. Quais seriam os brinquedos de adultos na contemporaneidade? E Walter diz: os brinquedos dos adultos são os mesmos que das crianças, só que são reais, como, por exemplo, uma profissão, um carro, uma coxinha, um negócio. Walter, eu acho que a gripe tá afetando um pouco, mas tudo bem. Melhoras. Suzy, você pode abrir o microfone e ler as suas respostas? Hágale, profe, Vai lá. yo le hago. A ver, ¿qué se me Então, a primeira é a pergunta 3. Para você, os brinquedos hoje servem apenas para divertir as Bom, crianças? a pergunta. Isso. Ou também para educá-las para a vida adulta? Uhum. Vai lá. Então, eu não acho que as bonecas são para educar. Os meninos não pensam que eles querem ser um transformer toda a sua vida. E as meninas não pensam que elas querem ser chefe porque elas têm uma cozinha de plástico. Algumas pessoas nunca tiveram brinquedos e isso não os limitou enquanto o que queriam ser quando crescessem. Tá bom. Interessante. E 5. Quais seriam os brinquedos de adulto? Ah, no, esa no era. No, esa no era la pregunta, espera, era otra. Ya se me perdió. Esa. Em sua opinião, essas novas bonecas seriam destinadas a todo tipo de meninas, por quê?
Agora, algumas empresas contemplam com a ideia de fazer outras bonecas com cor ou com próteses, mas falta muito para realmente incluir a todas as pessoas, só iniciando com as bonecas gordas. Tá bom, Suzy, entendi. Daqui, Espera, profe, tengo una duda ahí. dime. Tengo una duda. ¿Gorda sería gorda? Ajá, O sea, sí, decir como gorda. gordo o gordito es gordo. Sí, gorda. Pilas con contemplan, eso está en español. Idea está en español, es idea. Otras está en español, es outras. Y ya. Pero es que el y las, autocorrector del celular no colabora. sí. Y las bonecas, ¿no? As bonecas, al final. As No las, bonecas. sino as Amém. bonecas. Uhum. Muito bem, Suzy. Muito obrigada. Hum. Vamos com Você. as perguntas da Lady, as respostas da Lady. Lady respondeu a 2. Em sua opinião, essas novas bonecas seriam destinadas a todo tipo de meninas? Por quê? Lady diz: embora seja para todos os tipos de meninas, existe muita diversidade para cada uma, mas apenas implica que somos sempre diferentes e não deve ser assim. Temos de compreender que que somos todas iguais. Não vejo diferença. No final, somos todos pessoas. Tá bom, eu acho que entendi. Lady, eu discordo um pouco com a sua opinião, porque eu acho que não é uma questão de negar a existência da diferença, mas de respeitar o que é diferente de você. A pessoa que pensa diferente de você, que se vê diferente de você, que vive uma vida diferente da que você vive. Eu acho que isso falta na nossa sociedade. E não é uma questão de achar que todo mundo é igual, porque não, todo mundo é igual. Mas sim respeitar o outro, a individualidade e as formas dos outros. Isso que eu acho. Agora, a pergunta 3. Para você, os brinquedos hoje servem apenas para divertir as crianças ou também para educá-las para a vida adulta? Comente. E Lady diz: para mim, os brinquedos também servem para educar as pessoas na vida adulta, porque muitos de nós aprendemos com os brinquedos. Temos uma ideia de uma profissão que queremos estudar ou exercer posteriormente. Super. Muito bem, Lady. Obrigada. E agora temos a segunda resposta da Lily, que é da pergunta 3. Né? Sim, esse negócio de os brinquedos são para divertir as crianças ou para educar as crianças? E a Lily diz: os jogos de hoje também servem para brincar e educar, devido à tecnologia existente e à abertura da mente sem tantos mistérios. Amei. Muito bem, Lily. Gostei do teu posicionamento. Muito bem, galera. Mais alguém quer enviar as suas respostas? A Lily fez, a Suzy fez, a Lady fez, o Walter fez. Lu, Juan ou Valen, vocês querem enviar as suas respostas? Eu vou esperar um minutinho.
Tudo bem, Valen, sem problema. Bom, meninas, se vocês conseguem enviar mais tarde, não tem problema, podem enviar. Então, galera, muito bem. A ideia, como eu falei para vocês, é a gente se aproximar mais e mais de todo esse tipo de vocabulário, porque vamos continuar falando do antes, do que era antes, acontecia antes, do que acontece agora, e de todo esse vocabulário que tem a ver com falar da infância. Na sexta, vamos continuar com o que começamos na sexta passada, que é especificamente o estudo dos verbos no imperativo e dessas formas para falar do que já não acontece mais, que antes era, mas não é mais, tá bom? Então, eu espero vocês na sexta por aqui. Não se esqueçam de estudar, praticar. E é isso. Se tem mais perguntas, dúvidas, estou por aqui, mas vamos deixar a nossa aula por aqui já hoje. Não? Não dúvidas, nem perguntas, tristezas. Solidade. Tudo bem. Muito bem, meninos. Então, que tenha uma boa semana para vocês. E a gente se vê na sexta, tá bom? Bom trabalho, bom descanso. Walter, melhoras. E até sexta. Tchau, tchau.